Queridos, Deus abençoe vocês. Na primeira parte do nosso vídeo, eu mostrei que nós estamos falando sobre buscar coisas boas nos lugares errados. E eu deixei uma frase já logo de início, no primeiro vídeo, dizendo assim: tudo de bom que possa vir de um lugar errado para a sua vida é maldição. Tudo que você possa achar que é bom, mas que está no lugar errado, vai se tornar uma maldição para a sua vida. Essa foi a primeira frase. Nós lemos Lucas, capítulo de número 24, que fala o momento em que as mulheres foram buscar entre os mortos aquele que vivia, né? Lucas, capítulo de número 24, versículo 5, o anjo virou para as mulheres e falou assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E esse é o retrato da nossa geração, procurando coisas boas nos lugares errados. Esse é o retrato da nossa geração. E eu expliquei que os discípulos, eles cometeram esse erro, né, de se decepcionar com um Cristo morto, porque eles não entendiam o que Jesus falava. E eles criaram as expectativas erradas. Deus tinha um projeto e eles criaram expectativas erradas naquilo. Mas não foi só os discípulos que cometeram esse erro. Quer ver um outro exemplo na Bíblia de uma expectativa errada que foi criada? A Bíblia mostra lá no livro de Gênesis a respeito da história de José. O famoso José do Egito, né, que todo mundo chama. Se você for parar para pensar, qual era a expectativa de Jacó para José? A Bíblia fala que Jacó cometeu um erro muito grave, gravíssimo, de fazer acepção de filhos. Veja bem, nosso Deus e Pai nunca fez acepção de filhos. E nós, a exemplo dele, aprendendo com ele, nunca devemos fazer acepção dos nossos filhos. Eu lembro até hoje que uma vez uma mulher me perguntou, uma colega de trabalho, me perguntou, como meus filhos eram pequenos, e ela falou assim: qual dos dois é o seu xodó? Ela falou assim pra mim. Tinha o Rodriguinho e a Aninha. E ela perguntou: qual dos dois é o seu preferido? Qual dos dois é o seu xodó? E eu imediatamente fechei o rosto e cortei ela, falando assim: não tenho preferidos. Não tenho preferidos. Eu amo os meus dois filhos da mesma forma. Eles são diferentes, sim. E como pessoas diferentes, em alguns casos eles precisam ser tratados diferentes, certo? Então, de forma diferente, sim, em alguns momentos, mas o meu amor por eles, a minha entrega por eles é exatamente a mesma. Eu cortei ela, mas ela insistiu. Ela insistiu e ela falou assim: a gente sempre tem um preferido. Aí eu fechei ainda mais o rosto, olhei para ela e falei assim: eu abomino a ideia de um preferido. Aí foi quando ela parou de insistir. Eu abomino a ideia de um preferido. Não tem preferido entre os meus filhos. Falei assim para ela. E aí ela parou de insistir. Só que Jacó, ao invés de abominar a ideia de um preferido, ele decidiu ter um preferido. E José era o preferido de Jacó. Jacó então tinha sonhos para José. E eu imagino que um dos sonhos de Jacó para José era que José herdasse sua terra. Um dos sonhos de Jacó para José é que José herdasse sua terra. Que José vivesse da terra, que José vivesse do campo, que José vivesse do gado, que José vivesse da agricultura, que José herdasse ali a terra que Deus tinha prometido, né? Enfim, esse era um dos sonhos de Jacó para José. Só que olha que interessante, se os sonhos de Jacó para José se realizassem, se a expectativa de Jacó para José se realizasse, então José não seria mais do que um camponês. Enquanto Jacó sonhava que José fosse um camponês, Deus sonhava que José fosse o governador de todo mundo. Alguém pode falar assim: Rodrigo, mas ele não foi governador do Egito? Como assim de todo mundo? É porque naquela época o Egito era a potência mundial. O Egito dominava praticamente o mundo inteiro. Então José não foi só governador do Egito, ele também administrou boa parte da terra, do mundo, vamos dizer assim. Então, ele era governador do mundo, José. Enquanto Jacó criou uma expectativa, Deus tinha outra. Enquanto Jacó desejava uma coisa, Deus desejava outra. Isso significa dizer que se Jacó, que era um homem com muita intimidade com Deus, cometeu esse erro, nós também cometemos. Nós criamos expectativas erradas. Os discípulos criaram expectativas erradas. E Jesus, então, acabou frustrando os sonhos dele. A minha filha está lendo agora um livro. O título do livro é bem interessante. É O Deus que Destrói Sonhos. Né? Tem a ver com isso, tem a ver com Deus destruir os sonhos errados que nós temos a respeito dele, a respeito do que ele vai fazer na nossa vida e a respeito do que ele vai fazer na terra. E Deus quer mostrar: não, meu sonho de verdade é esse. E Deus ainda é o Deus que destrói sonhos, mas os sonhos errados. Então,
Os discípulos se frustraram com a morte de Jesus, foram procurar no meio dos mortos aquele que estava vivo, e os anjos chamaram a atenção deles. A partir daí, eu quero começar a mostrar para vocês como nós, seres humanos, temos esse hábito de buscar nos lugares errados, as coisas boas nos lugares errados, né? Ou seja, buscar entre os mortos aquele que está vivo. E o primeiro exemplo que eu quero dar é o exemplo de Adão e Eva. Adão e Eva foram buscar algo aparentemente bom num lugar extremamente errado. Adão e Eva cometeram um erro gravíssimo, que foi catastrófico para eles e para toda a humanidade, só porque foram buscar algo no lugar errado. Porque olha que interessante, quando a gente lê o livro de Gênesis, principalmente no capítulo 3, que mostra a queda, você vai ver que Satanás, ele seduz Eva, e Eva depois, o seu marido Adão, ele seduz Eva para chegar perto de um fruto que era proibido. Agora, olha o que é interessante que o texto diz. O texto lá no capítulo 3 de Gênesis vai dizer assim: Eva, olhando para o fruto e vendo que era bom para se comer e agradável para dele se obter sabedoria, foi lá e comeu. E depois deu ao seu marido. Calma aí, rapidinho, pensa comigo. O fruto era bom para se comer. Por que ela foi buscar algo para se comer? No único fruto que não poderia, quando tinha milhares, milhões de frutos que ela poderia comer. Então, se ela já tinha o que comer, por que ela foi lá? Porque ela foi seduzida, enganada. E o diabo sempre vai fazer isso. O diabo sempre vai te mostrar algo como se você precisasse quando você não precisa daquilo. Ela não precisava de fruto para comer. Ela tinha todos os frutos para comer. Você está entendendo? Por que ela foi procurar um fruto para comer no lugar errado? Ela foi procurar algo bom no lugar errado. Só que, pasme, o diabo seduziu Eva dizendo: não, se você comer desse fruto, você vai ser conhecedora do bem e do mal como Deus. Você vai ter conhecimento como Deus. Né? E o texto diz que Eva viu que o fruto não era só bom para comer, mas era bom também para dele se obter sabedoria. Gente, Eva andava todos os dias com Deus. Onde mais se obtém sabedoria senão em Deus? Colossenses capítulo de número 2, versículo 3 diz assim: nele, ou seja, em Deus, estão escondidos todos os tesouros do conhecimento da sabedoria. Tudo que eu e você precisamos está em Deus. O que Eva foi procurar sabedoria no lugar errado? Você está entendendo? Então Eva foi procurar coisas boas no lugar errado. Atraiu seu marido, que comprou a ideia. E houve uma catástrofe de nível mundial, que até hoje as consequências são terríveis. Se não fosse Jesus para começar a consertar a bagunça de Adão e Eva, nós estaríamos perdidos até hoje. Tudo porque eles foram buscar algo aparentemente bom no lugar errado. Mas não foi só Adão e Eva que cometeram esse erro. Davi cometeu um erro catastrófico também, quando foi procurar algo aparentemente bom no lugar errado. Quando a gente lê o segundo livro de Samuel, a partir do capítulo de número 12, mostra que Davi, ao invés de ir para a guerra, que o povo estava guerreando, ao invés dele ir para a guerra, ele ficou em casa. E ao ficar em casa, ele viu uma mulher. Ele viu aquela mulher e desejou aquela mulher. Só que tem um problema, aquela mulher não era dele, era casada, era de outro. Davi não só buscou o prazer naquele lugar errado, como para manter em segredo o seu prazer, ele mandou o marido dessa mulher para a linha de frente do campo de batalha para ele morrer, e ele de fato morreu. Então Davi cometeu um adultério e um assassinato numa tacada só. Tudo porque ele foi buscar algo bom, que seria o prazer, né? Que seria ter ali aquela mulher, mas no lugar errado, porque ele já tinha mulher. Ele já tinha mulher. Então ele já podia ter o prazer dele, né? Mas ele foi buscar no lugar errado. Só que as consequências ele não imaginava. E esse é o nosso problema. Nós nunca pesamos as consequências, nós nunca imaginamos as consequências. Davi não imaginava as consequências. E a consequência foi terrível. O profeta Natan veio e botou-lhe um dedão no meio da cara. E Davi ficou perplexo, sem graça, sem saber onde enfiar a cara. E Natan ainda falou assim: olha, as consequências serão... Eu vou resumir o que está em 2 Samuel, a partir do capítulo 12, 13, 14...
vai contando essa história dessa saga maldita de Davi, dessa maldição que recaiu sobre Davi por conta de ir buscar algo aparentemente bom no lugar errado. Ele falou assim, olha, por conta disso, a espada nunca vai se apartar da sua casa. Natan estava declarando que haveria guerra dentro da casa de Davi. Além disso, assim como você tomou a mulher de um homem, alguém vai tomar as tuas mulheres na frente de todo o povo. E dentro da sua própria casa vão se levantar inimigos. Ou seja, toda a maldição Davi atraiu para dentro da casa dele. E de fato aconteceu. A Bíblia fala que um dos filhos violentou a própria irmã. O outro irmão foi lá e matou o filho. Davi então se desentendeu com esse filho que matou o outro filho. E o filho que matou o outro filho se levantou contra o próprio pai. O pai foi obrigado a fugir do filho. Ou seja, Davi foi obrigado a fugir do filho. E o filho tomou as mulheres do pai na frente de todo o povo. Que desgraça! Que maldição! Porque foi buscar o prazerzinho dele no lugar errado. E eu quero fechar com mais um único exemplo. O exemplo de Paulo, antes chamado de Saulo. E por que eu quero fechar com esse exemplo? Porque a Bíblia mostra que houve uma grande desgraça para Adão e Eva e para toda a humanidade. A Bíblia mostra que houve uma grande desgraça para a vida de Davi, apesar do arrependimento de Davi. Mas, com relação a Paulo, foi interessante que Paulo se arrependeu de imediato. E quando Paulo, que tinha criado expectativas erradas, que tinha entendido a palavra de Deus errado, que estava fazendo do jeito errado, recebeu a repreensão de Deus, ele, de fato, entendeu que estava buscando algo bom do jeito errado, ou algo bom no lugar errado, e se arrependeu, se converteu, e se tornou uma grande potência nas mãos de Deus. Assim pode ser a sua vida. Paulo, ele, assim como os discípulos, entendeu errado a palavra de Deus. Como eu disse no primeiro vídeo, os maiores embates de Jesus, os maiores confrontamentos que Jesus teve, foi justamente com gente que entendia da Bíblia. Foi justamente com gente que acreditava na palavra de Deus. E Paulo era um desses, que acreditava na palavra de Deus, mas do jeito todo errado. Paulo, então, confronta-se com Cristo e Cristo, obviamente, prevalece. Cristo nunca perde. Paulo, então, sofre. A Bíblia diz lá em Atos capítulo de número 9, também Atos capítulo de número 26, que Jesus deu um aviso para Paulo. Paulo, você está me perseguindo. E se você continuar, isso vai lhe causar dor. E Paulo falou assim, calma aí. Eu não quero dor. Eu te faço uma pergunta, você quer dor na sua vida? Você quer desgraça na sua vida? Você quer maldição na sua vida? Se você não quer, alinhe-se com Cristo assim como Paulo fez. Paulo estava procurando algo bom, que era agradar a Deus, do jeito e no lugar errado, que era perseguindo os crentes. Vocês estão entendendo? E tem muita gente hoje buscando agradar a Deus do jeito errado ou buscando felicidade. Nós buscamos tantas coisas, gente. Nós buscamos felicidade, nós buscamos paz, nós buscamos liberdade, estabilidade e segurança econômica. Nós buscamos prazeres, nós buscamos tantas coisas. E na maioria das vezes buscamos nos lugares errados. Porque, como eu disse, Colossenses capítulo de número 2, versículo 3, diz que nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Qualquer tesouro que você precise, qualquer conhecimento que você precise, qualquer sabedoria para vencer nessa vida que você precise, está em Deus. Então pare de buscar nos lugares errados, pare de buscar no seu próprio esforço, pare de buscar nas pessoas que você confia, pare de buscar na religião, pare de buscar os prazeres nos lugares errados, pare de buscar a liberdade nos lugares errados, pare de lutar com a força do seu próprio braço e caia na presença do Espírito Santo de Deus, porque nele estão escondidos todos os tesouros que nós precisamos. Tudo que você precisa, tudo que você acha que pode ter de melhor nessa terra, tudo que você pode querer, desejar ou sonhar, está em Deus. E nem sempre é do nosso jeito, mas está nele. E Deus vai te abençoar. Não cometa esse erro de buscar coisas aparentemente boas nos lugares errados. Busque tudo que você precisa buscar em Deus, porque a consequência daqueles que buscaram no lugar errado foi catastrófica. E eu não quero isso para a sua vida e Deus também não quer. Busque as coisas boas no lugar certo. O lugar certo é Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.